Olá! Faz um tempo que eu iniciei uma longa jornada com este poema épico que é Eneida, do Virgílio. E eu finalmente terminei esse monumento. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como foi a minha experiência de leitura e dar aí algumas dicas para quem está pensando em encarar esse livro. Bom, para começar, o que é Eneida? Eneida é um poema épico que ele é narrado aí em 12 cantos. Foi escrito pelo poeta Virgílio, que na época era aí um dos poetas romanos mais conhecidos ali, mais aclamados, e esse livro foi uma sugestão do imperador Augusto. O que era a intenção dele, né? O que ele queria que esse livro fosse? Aqui a gente vai acompanhar a história do Enéas, toda a jornada heróica dele. O Enéas é um personagem da Ilíada, então ele tá ali na guerra de Troia, né? Ele é um troiano, e depois de toda aquela destruição depois da guerra, ele vai partir aí em busca de uma nova região, uma nova localização aí para fundar uma nova cidade de Troia. E é essa jornada que a gente vai acompanhar aqui, né? O Enéas, ele é filho de Vênus, que seria Afrodite na mitologia grega, e Anquises, que é aí o primo do Heitor, que é um dos protagonistas ali da Ilíada, né? O Enéas não é um personagem assim que aparece tanto em Ilíada, né? Mas o Virgílio usa ele aqui como esse cara que vai desembolar toda essa história aqui. Então, assim, o Augusto fez esse pedido, né? A intenção era que Eneida fosse aí trouxesse aí, né, essa conexão mitológica e divina com a criação de Roma, né? Que fosse aí uma obra identitária do povo romano. E é isso que o Virgílio tenta fazer aqui. A gente vai ver que tem vários momentos aqui que ele faz menções ao Augusto, né? Faz essas referências a ele. Tem até algumas polêmicas relacionadas a isso. Parece que o Virgílio talvez não queria que fosse assim. Ele tinha aí algumas divergências. Mas assim, coisa que vocês vão descobrir lendo um pouquinho mais sobre o autor. Mas para poder entender um pouquinho, conhecer um pouquinho, né? Entender o que eu vou comentar aqui nesse vídeo, acho que é legal saber esse contexto. Então é isso. Em Eneida a gente tem aí esses 12 cantos que vai narrar toda essa trajetória do Enéas. Em vários momentos ali, ele vai chegando em vários pontos diferentes. Tem inclusive um mapinha aqui na parte agora eu não me lembro se era no início ou no final do livro, mas tem um mapinha que dá pra gente acompanhar aí toda a trajetória dele, que é bem legal, né? E ele vai levando todo esse povo, que é muita gente mesmo, que ele vai tentando encontrar essa nova terra, né? No fim das contas, quem de fato vai fundar essa cidade, que é aí Roma, né? Que é essa conexão toda que o Virgílio tá tentando fazer, vai ser o filho do Enéas. Então, o que a gente acompanha aqui é basicamente o que acontece antes, tudo que ele faz para que isso seja possível, né? Para que o filho dele chegue nesse lugar. E a forma como que o Virgílio constrói tudo isso, faz essa conexão, inclusive com o povo ali, né? Os leitores da época, assim, conseguiam se conectar com muita coisa da história, né? E a gente vai ver essas observações ali nas notas do João Ângelo. É muito interessante, é muito inteligente, né? Então isso é bem legal. E acontecem muitas coisas e, enfim, eu amei essa leitura, mas é um livro muito, muito desafiante. E daí, como que eu fiz para ler esse livro? Eu acho que eu queria compartilhar principalmente essa parte de como foi todo esse processo, porque foi um livro que me acompanhou, assim, por meses e meses e meses. Não foi uma leitura que eu terminei rápido, eu acho que nem tem esse intuito, né? A gente fica querendo ler livro rápido, não precisa, né, gente? Vamos aproveitar um pouquinho mais as leituras. E isso aqui foi uma leitura que me acompanhou por muito tempo. Eu deixei de lado em alguns momentos. Eu vou apoiar ele aqui porque tá doendo a minha mão de ficar segurando. Eu deixei de lado em alguns momentos. Então, assim, não foi uma leitura que eu fiz continuamente, assim. Mas depois de um certo tempo eu comecei a sentir falta dela, sabe? Eu comecei a sentir falta da história, eu comecei a querer saber o que ia acontecer ali nos próximos cantos, ler aquele livro, conhecer mais, estudar mais. E eu fiquei muito empolgada com essa leitura. E assim, maravilhoso. Vou contar então um pouquinho pra vocês como que eu fiz pra ler esse livro. Antes, deixa eu me apresentar, se você ainda não me conhece. Meu nome é Natália Alves, por aqui eu converso um pouquinho sobre literatura. Mas eu queria deixar claro que, assim, eu não tenho formação em letras, não sou professora de literatura nem nada do tipo. Então, tudo que eu tô trazendo aqui são coisas que eu descobri e aprendi ao longo da minha leitura. No finalzinho, eu vou, inclusive, falar um pouquinho sobre algumas referências que eu usei
para me acompanhar nessa leitura, que foram referências aí de professores, né, falando um pouquinho sobre essa obra, sobre o autor, enfim, que me ajudaram muito mesmo a continuar essa leitura, a entender essa obra, enriqueceram a leitura, né? Eu acho que ter todo esse apoio aí às vezes é muito bom. Então eu vou listar, vou deixar aqui no box de descrição também, se você já quiser ver essa parte, pode consultar aqui, mas no finalzinho eu vou comentar um pouquinho de como cada uma dessas coisas que eu coloquei de referência, né, que eu usei de referência, me ajudaram nessa leitura, tá bom? Queria só fazer esse esclarecimento, porque se por acaso eu falar alguma coisa que não tá fazendo muito sentido, e você for uma pessoa que sabe sobre isso, né, entende um pouco mais dessa obra, você pode ficar à vontade pra me corrigir aqui, pra complementar, porque eu acho que é um espaço legal pra gente ter essa conversa e incentivar aí que outras pessoas também deem uma chance pra esse poema, que pode ser encarado aí como uma coisa difícil, né? E na verdade, por mais desafiante que seja, não é possível de ser lido e a gente pode sim ler isso aqui. Se você tem interesse então de descobrir essa história, vamos lá. Para começar, queria explicar como que o livro é organizado para vocês entenderem por que é uma leitura desafiante. Primeiro, eu li, né, o livro nessa edição aqui da editora 34, que tem a tradução do Carlos Alberto Nunes e a organização, a apresentação e as notas feitas pelo João Ângelo Oliva Neto. Vocês vão encontrar outras edições, outras versões, mas eu vou falar, né, especificamente dessa daqui, que foi a minha experiência. Essa edição aqui é uma edição bilíngue, por isso que ela é bem grandinha assim, né, bem calhamaço. Então aqui a gente tem, olha só, do lado de cá a versão em latim e do lado de cá a versão em português. Então todas as páginas são assim, né? Para começar então, a organização do livro é assim. E a gente tem aqui 12 cantos, então 12 livros diferentes. Cada um deles vai, é como se fosse um capítulo, né? Um capítulo bem grande ali, contando algum episódio ali da vida do Enéas, dessa jornada heróica que ele tá vivendo. E aí um outro ponto que é interessante de saber é que, olha só, no início de cada livro, a gente tem essa parte aqui, que é o argumento do livro. Então, o que vai ter nessa parte aqui? Um resumo do que vai acontecer no canto. Então, assim, é um resumo de spoilers aqui, tudo mesmo citado aqui. Pra quê? Pra gente já ter noção do que vai acontecer ali no livro. Isso aqui ajuda muito, porque o que é o desafiante? É a escrita em si, né? A forma como o texto é organizado, como as frases são ditas, enfim, é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. E aí essa coisa causa um estranhamento, né, na nossa leitura. E daí pode ser um pouco difícil de entender, de interpretar. Então ter esse argumento aqui ajuda muito, muito a entender de fato o que está sendo lido. Então, como que eu fiz essa leitura? Eu lia, então, esse argumento do livro e sempre com um lápis na mão para poder fazer ali observações, marcar alguns trechinhos, pontuar ali o que ia acontecer de mais importante nessa parte do livro. E aí depois eu fazia, então, a leitura de todo o canto, né, de todo o livro, aqui pegando, por exemplo, o livro 1, daí eu lia ele todo. E depois fazia uma segunda leitura para poder marcar, fazer as anotações e realmente ter certeza de que eu compreendi ali, entendi o que eu estava lendo. Nessa segunda leitura, eu parava para ler, então, as notas de rodapé. Nesse livro aqui tem muitas, muitas mesmo. Algumas vão trazer aí detalhes sobre a tradução, né? Algumas correções aí em relação a edições anteriores. Outras vão trazer ali explicações sobre os personagens, sobre o contexto da obra, enfim, são notas diversas aqui que a gente vai acompanhar no livro. Algumas são muito interessantes e muito úteis, outras eu poderia passar sem ler, porque não me interessam, né? Mas o que eu fiz? Justamente deixei para ler nessa segunda leitura para não interromper o ritmo ali, para não atrapalhar tanto, né? Porque às vezes a gente tá lendo e daí você para ler uma nota e às vezes a nota é um pouquinho maior ali e aí você, né, já dispersa ali do que você tava lendo, enfim. E considerando que é um texto mais difícil, isso acontece com muito mais frequência, né? Então eu tentei fazer dessa forma. É claro que vez ou outra eu consultava a nota, de acordo com o que tava ali, eu sentia que às vezes precisava, então eu ia lá na nota e dava uma olhada para ver se me ajudava. Fui vendo ali então como que fazia mais sentido, né, ao longo da leitura,
Mas sempre tentei fazer isso. Ler uma vez, meio que direto, assim, no máximo marcando alguns trechos que eu achava ou que a escrita tava muito bonita, ou alguns trechos que enfim, que aparecia algum personagem. Enfim, ia destacando coisas ali que eu achava que fazia sentido pra mim. E depois eu fazia essa outra leitura um pouco mais atenta, lendo ali, lendo as notas, fazendo anotações, marcando mais coisas, né? Inclusive colocando post-its. Eu usei bastante post-it nesse livro. Para fazer, às vezes, notas explicativas aqui sobre alguma coisa que tava ali, às vezes um resuminho do canto. Depois que eu passei, li, tipo, metade do livro, eu fiquei pensando que eu deveria ter feito um post-it para resumir cada um deles. Cada canto, assim, sabe? Nas minhas palavras, na minha visão, claro que já tem um argumento ali que tem esse resumo, mas acho que teria sido legal se eu tivesse feito isso, mas como eu já tinha passado e não fiz nos outros, aí eu desisti. Mas fica aí a sugestão, caso você queira fazer esse tipo de anotação, fazer esse tipo de leitura, né? Mas eu fiz assim, post-its às vezes desses menorzinhos assim, e dos maiorzinhos a depender da informação que eu queria colocar. E daí o que eu fiz ao longo da leitura? Eu também usei, eu contei pra vocês, né, referências, né, diversas aí, assisti vários vídeos, ouvi podcasts, vários professores pra entender um pouquinho mais sobre a obra. E um podcast específico que eu ouvi ele todo assim a respeito de Eneida, que me ajudou muito, foi o podcast Alia, do professor, eu esqueci o nome dele, peraí que eu vou consultar pra não deixar de falar. Peguei, do professor Rodrigo Tadeu Gonçalves, e ele fez um episódio para cada canto de Eneida. Então, cada um dos livros, ele tem um episódio ali que ele vai comentando alguns versos, ele vai lendo alguns trechos, vai explicando as coisas ali e trazendo ali, dando uma aula mesmo, né, sobre cada um deles. E eu amei, assim. Depois que eu conheci esse podcast, que eu já tinha lido, sei lá, uns 4 livros antes de conhecer o podcast, daí eu comecei a fazer o quê? Na segunda leitura, né, nessa segunda vez que eu lia ouvindo o podcast. Daí eu já ia marcando e fazendo anotações ali, muito melhores, inclusive, de acordo com o que o professor trazia, né? Antes eu tava só pesquisando uma coisa ou outra, anotando ali de acordo com coisas que eu já sabia, que eu já tinha visto antes, mas foi muito mais rico ter ouvido o podcast do professor ali para poder acompanhar e saber um pouquinho mais sobre o livro. Então fica aqui a recomendação. Se você quer ler esse livro, eu acho que esse podcast, assim, é perfeito para você ouvir, seja ler uma vez e depois escuta o podcast, ou primeiro escuta o podcast, né, o episódio ali de cada livro, para depois ler. Acho que, enfim, o caminho que você resolver vai te ajudar muito a ler isso aqui. Só para dar um contexto, assim, do que exatamente eu marco e eu escrevo no livro, porque eu sei que isso pode ser uma curiosidade. Os trechos que eu marcava a lápis, riscando ali a frase, normalmente eram trechos que eu achava as frases bonitas, eu achava marcante, ou tinha alguma coisa ali que fazia sentido pra mim marcar, pra lembrar depois. Então, assim, não tem muito uma regra, né? Eu só ia marcando o que fazia sentido pra mim. Depois de ouvir o podcast, eu também marcava alguns trechos ali que o professor destacava como trechos muito importantes, como trechos que são muito relevantes para a obra. Então eu fazia esse destaque, deixava um comentário ali para poder explicar isso. E eu também fazia círculos nas palavras ou nas expressões que eu não conhecia. E são muitas, porque assim, a tradução, né, usa um português aí com umas palavras muito diferentes, muito desconhecidas, então tem muita coisa aqui que eu não sabia o significado, que eu precisava procurar, então eu circulava essas palavras para poder buscá-las depois. Às vezes, essas mesmas palavras já estavam ali na nota de rodapé, então o que eu fazia era só riscar ali na nota para saber que o que eu tinha circulado ali, que era uma dúvida, estava ali na parte de baixo já. Eu também circulava às vezes quando era nomes de personagens ou enfim, nomes diferentes ali de divindades ou qualquer coisa, porque a gente tem os deuses aqui também, né, que estão ali o tempo todo tramando e querendo interferir na vida dos personagens todos aqui. Então, e aqui a gente tem os deuses na versão romana, né? Então, enfim, nem sempre eu sabia quem que era quem, que tipo de deus que era, porque eu acho que os gregos a gente tá um pouco mais familiarizado, né? A gente sabe quem que é Poseidon, quem que é Zeus, quem que é Afrodite, enfim. E aí aqui quando a gente pensa nos equivalentes aí romanos, a gente, pelo menos eu, né? Não posso falar pra gente. Eu, pelo menos, fico um pouco mais perdida, assim, então precisava sempre consultar, é claro. Muitas vezes isso já tá aqui nas notas de rodapé,
né, já tem essa explicação aqui pelo João Ângelo, que vai trazer esses contextos. Mas queria só comentar isso pra, enfim, dar algum direcionamento, que eu sei que às vezes a gente não sabe muito bem como, né, fazer essas anotações. E os comentários, gente, vocês vão ver, assim, que são as coisas mais aleatórias possíveis. Às vezes eu só fazia um comentário de alguma coisa ali sobre o texto, achando, por exemplo, que o texto tinha tido uma cena ali que era muito triste ou muito pesada, e daí eu fazia esse comentário ali, né, pra saber que eu tive esse sentimento ali. Às vezes era alguma explicação ou alguma conexão que eu fiz com outro livro, com, enfim, outras experiências de leitura que eu tive, então eu deixava anotado ali. Então, assim, são coisas bem diversas que eu vou anotando no livro, mas é justamente para ter essa conversa com o livro, para poder realmente prestar mais atenção e ter esse fluxo ali, né, de conhecimento, de troca com a leitura, que eu acho que isso é muito importante, principalmente num livro que é mais desafiante como Eneida. Minha vontade, gente, era fazer esse vídeo comentando um pouquinho sobre cada um dos livros e falando aí o que eu achei de cada um deles, um pouquinho do que acontece, enfim, pra vocês terem uma noção, assim, do que é essa leitura. Mas é claro que não vai dar pra fazer isso, porque, né, o vídeo ficaria muito extenso e a minha intenção aqui é muito mais compartilhar as dicas e minhas impressões de leitura de um modo geral. Mas eu queria fazer alguns comentários de coisas que eu gostei bastante de conhecer aqui, a começar pelas personagens femininas, duas em específico que eu acho que são bem marcantes aqui na história e que eu adorei, assim, a participação delas no livro. A primeira delas é Dido, que é a rainha de Cartago, que ela aparece, se eu não me engano, no livro 2 ou no 3. E essa rainha, ela tem a terra toda dela ali, que é um dos lugares que o Enéas chega. E ela, assim, meio doidona, abre os braços e recebe o Enéas, assim, pra ficar ali com o povo todo dele. E eles ficam ali por um tempo. E daí, por intervenção dos deuses, a Dido acaba se apaixonando pelo Enéas. Só que o Enéas não pode ficar ali, né? Ele não tem essa pretensão de continuar ali, porque ele precisa seguir viagem, precisa encontrar essa terra prometida aí. E daí, no fim das contas, a Dido acaba suicidando por causa disso, né? Por conta desse amor não correspondido. É claro que tem vários outros detalhes ali, mas assim, é uma cena, um livro, né? Essa parte que ela aparece, que tem uma carga dramática tão forte. A personagem é muito forte, muito marcante ali. Ela, inclusive, aparece novamente num livro mais pra frente, quando o Enéas desce ao inferno. E, nossa, eu gostei muito, assim, da personagem, da caracterização toda dela, enfim, da presença dela aqui nessa história. E a outra personagem feminina que também muito me interessou foi a Camila, que aparece nos livros finais. Ela é uma amazona, uma guerreira, que tá lutando ali contra o Enéas, né? Ela tá ali no time contrário. Mas eu também gostei muito. Ela aparece até muito pouco, assim, mas também é muito interessante a posição que ela ganha ali, como que ela se destaca como uma guerreira ali, né? Como que ela é vista pelos outros personagens, enfim. Eu curti bastante essas duas personagens. É claro, assim, que as representações femininas aqui não são nada legais, assim, né? Vamos considerar que esse livro foi escrito, o quê? Em 19 a.C., então, né, tem isso. Mas eu gostei bastante de conhecer essas duas personagens aqui, que eu não, enfim, nunca tinha ouvido falar sobre nenhuma das duas. Uma outra coisa que também é muito interessante é justamente as intervenções dos deuses. A gente tem uns momentos aqui que os deuses sentam para poder conversar e aí eles ficam decidindo como é que a gente vai perturbar os humanos hoje. É basicamente isso. E é muito legal essas partes, como que eles fazem parte ali da história, né? Porque assim, a gente tem aqui toda essa jornada heróica do Enéas, que ele vai chegar nessa terra, e tudo isso tá definido pelo destino ali, é um negócio certo que assim, não tem como não acontecer, sabe? O Enéas só precisa passar por toda essa jornada aí pra poder chegar naquele ponto final. Então os deuses sabem que aquilo ali é inevitável, né? Mas tem vários ali que estão querendo criar o máximo de caos possível antes que ele chegue ali, querem perturbar a paz o máximo possível, né? Eu já me esqueci agora quem que é a deusa que se opõe a ele. De novo, fico confusa com o negócio dos deuses romanos e dos deuses gregos. Mas enfim, o Enéas é filho de Vênus, então eu acho que quem tá contra ele é Juno. E daí, enfim, ela tá o tempo todo ali interferindo na história, e tem vários outros personagens ali, né, outras divindades do inferno, do céu, enfim, que vão chegando ali pra poder interferir, né? Então, eu gostei bastante disso tudo, principalmente de conhecer alguns desses personagens por causa de outras referências, tanto de Ilíada e Odisseia, que foram 2 livros que eu já li também. Acho que não dá pra ver aqui, meu box tá na parte de cima aqui, mas eu li eles
naquele box da Nova Fronteira, já tem alguns anos também, mas já vou comentar sobre isso, inclusive. Mas foi bem legal, assim, perceber algumas coisas ali que eu já conhecia, alguns personagens que eu já estava familiarizada, né? Então, isso foi bem legal. Alguns cantos vão ter uma carga dramática muito maior do que outros, né? Tem, inclusive, alguns cantos que vão ser ali uma pausa para poder intercalar ali, né? Uma parte que é muito pesada. Daí tem um respiro, um negócio um pouco mais leve. Por exemplo, tem um livro, não vou falar aqui qual que é porque eu não sei, mas eu acho que é o livro 3, que é logo depois, eu acho, da morte da Dido, né? Que foi a personagem feminina que eu comentei com vocês. E daí tem uma parte ali que os caras ali, né? Como é que fala? O povo ali do Enéas vai fazer uns jogos, meio que uns Jogos Olímpicos. Eles se organizam ali pra poder fazer um negócio assim. E daí é um canto ali que tem uma pegada bem diferente do que a gente estava vendo nos outros, né? Tem outros também que vão acabar dando essa pausa, assim, esse respiro. Alguns que são mais tristes, assim, porque tá realmente dando essa pausa de um grande acontecimento ali, né? Mas tem essa intercalação que é legal de conhecer, entender um pouquinho mais. Inclusive, o professor fala bastante sobre isso no podcast. E tem alguns que são muito pesados, assim, muito fortes e muito vívidos. Eu fiquei impressionada como que as descrições do livro são fortes mesmo, sabe? São cinematográficas, assim. Principalmente as descrições de batalha, de guerra, assim. Gente, é um negócio que você lê e você visualiza, sabe? E é de um jeito, assim, muito... não sei explicar, mas é muito forte, é muito vívido mesmo, sabe? Eu adorei isso, é realmente muito, muito bom. É claro que assim, eu sinto que essas partes me pegaram mais porque elas já estavam ali na segunda metade do livro, e daí eu já estava um pouco mais acostumada com o ritmo de leitura, com a forma de escrita, e daí eu conseguia ler e eu entendi o que eu estava lendo, porque nos primeiros livros, isso aconteceu muito comigo, eu lia e eu ficava, gente, eu não entendi uma palavra do que eu li, nada faz sentido. E daí eu lia mais de uma vez, assim, não só daquele jeito que eu comentei com vocês, de ler tudo e depois reler, mas às vezes, né, enquanto eu estava lendo, eu precisava reler mais de uma vez as frases, porque eu não entendia, não fazia sentido, né? Então, enfim, naquele momento ali, mais pro final da segunda metade, eu já estava um pouco mais familiarizada com o ritmo da leitura, com a forma de escrita, e daí foi ficando mais fácil de captar essas partes. Então, isso é bem legal. Um ponto que eu esqueci de comentar sobre a narrativa, né, dessa questão desafiante, que eu acho que é legal de citar também, é que o livro, ele não tem... eu comentei antes que é como se cada livro é dividido ali os cantos, como se cada um deles fossem capítulos, mas na verdade, no meio desses livros, a gente teria ali algumas partes que tem uma mudança de narrativa, tem uma mudança de foco que é muito súbita. A gente não tem uma pausa, não tem um respiro pra você entender que tá trocando de cena, que tá trocando o personagem que tá falando. Então tudo é muito, tipo, rápido assim, sabe? A gente fica perdido se não tiver muito atento e perdido se não conhece, né? Se não sabe que isso acontece. Então fica aqui o aviso. Às vezes, assim, você tá lendo um trechinho ali e do nada muda pra uma fala de um outro personagem. E aí a forma que isso vai acontecer vai ser muito diferente. Às vezes vai ter ali uma comparação que vai jogar pra uma outra cena, ou às vezes nada, o negócio muda do nada mesmo, assim, sabe? Uma pausa ali que simplesmente pula para um outro momento. A gente tá vendo ali o Enéas, sei lá, batalhando, e aí do nada a gente tá vendo o filho dele sentado com outras pessoas ali conversando sobre outra coisa. Ou então do nada pula pros deuses conversando, sabe? Então tem essas mudanças abruptas, assim, da narrativa, que pode ser um pouco difícil de pegar ali no início. E, de novo, o podcast, ter essa referência ali do professor pontuando esses momentos ajuda bastante, pelo menos me ajudou muito, né, a entender tudo isso. Mas fica aqui esse aviso que isso vai acontecer muito no livro. Então, se você sentir que o negócio mudou ali, que você não tá entendendo, provavelmente foi isso que aconteceu. Mudou de narrativa, a gente tá vendo um foco ali de um outro personagem, de outra coisa ali. E aí vale voltar um pouquinho no texto pra poder ver o que você perdeu, né? E agora falando um pouquinho sobre essa questão de Ilíada e Odisseia, que eu acho que pode ser a dúvida de algumas pessoas, né? Será que precisa ler esses livros antes? E assim, é legal, eu acho que é interessante ter lido os livros, né? Porque o que acontece aqui em Eneida? O Virgílio vai fazer o seguinte: nos 6 primeiros livros, ele vai fazer uma tentativa de reescrever
A Odisseia, que é um livro que a gente vai acompanhar a história do Odisseu ali tentando voltar para casa. Então é isso que a gente vai acompanhar aqui nos 6 primeiros livros, né? O Enéas tentando voltar para casa. E aí os 6 últimos livros é uma tentativa do Virgílio de reescrever a Ilíada. E daí aqui a gente tem toda essa questão da guerra, né? Ele começa de fato a guerrear ali por aquele espaço que ele tá querendo fixar ali, querendo ficar ali com o povo dele. Então, tem essa conexão com os 2 livros, né, com as 2 obras do Homero. Então, é interessante, né, conhecer as 2 obras, mas eu diria, e aí aqui a minha visão como leitora e como pessoa que já leu os 2 livros, eu não acho que você precisa ter lido Ilíada e Odisseia antes de ler Eneida. Mas eu acho que é importante ter um mínimo de conhecimento sobre o que acontece nesses livros, e eu acho que é um pouco mais fácil da gente saber, né? Tem filme, tem, enfim, várias outras referências, tem outras adaptações, tipo o Percy Jackson, eu comentei. Eu escrevi isso várias vezes aqui no livro, que eu conhecia algumas coisas porque eu li Percy Jackson. Então, assim, a gente talvez esteja um pouco mais familiarizado com essas 2 histórias, então se você sabe o mínimo sobre o que acontece ali, eu acho que vai ser tranquilo pra ler Eneida. Por quê? Porque o João Ângelo vai fazer vários comentários aqui, né, trazendo essas conexões que tem com Ilíada e Odisseia, né, fazendo ali, quando o Virgílio traz alguma referência, alguma coisa mais específica, então isso tá aqui. Então não acho que é tão necessário assim, mas pode ser legal, pode enriquecer bastante a leitura. Pra mim, por exemplo, que li Ilíada e Odisseia há alguns anos atrás, eu não consegui pegar tanto disso, né, de ter essa... enfim, de observar mais detalhadamente essas conexões. Eu li a obra há um tempo, conheço, mas, de novo, acho que é válido se você tiver interesse e quiser ler esse daqui antes de Ilíada e Odisseia. Eu acho que tá super tranquilo, desde que você saiba um pouquinho ali do que acontece nesses outros 2 livros, tá bom? Bom, eu tava dando uma olhadinha aqui nas minhas anotações pra ver se eu esqueci de falar alguma coisa, mas eu acredito que não. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. Se você já leu esse livro, me conta como que foi a sua experiência, né? Como que você fez pra encarar aí este monumento. Eu realmente gostei muito, muito dessa leitura. Eu tô muito feliz de ter terminado isso daqui, porque assim, eu acho que se você é leitor, você sabe que assim, terminar um livro desafiante, chegar no final dele, é muito, muito bom. Principalmente quando o livro é bom, quando a gente tem essa experiência positiva, né? E Eneida foi isso pra mim. Foi um livro realmente que eu li por muitos meses, que ficou comigo por muito tempo e assim, acho que vai ficar comigo ainda por muito tempo. Foi uma leitura maravilhosa. Agora, comentando um pouquinho sobre as referências, além do podcast, né, do professor que eu já comentei com vocês, eu também assisti alguns vídeos para poder entender como que era a leitura dos versos. No podcast o professor também faz algumas leituras ali em latim, que eu acho muito legal de ouvir. Então, essa versão aqui que eu tenho, que é da 34, tem os versos em latim, né? Aqui em latim e aqui em português. E daí tem alguns trechos que ele vai ler em latim e eu acho muito legal de acompanhar. Mas tem um vídeo específico que eu assisti um professor explicando um pouquinho como que é essa questão de como foi feita a tradução, né? De como que é organizado o texto ali, que tem um jeito muito específico, que eu não vou tentar explicar aqui pra vocês, porque é muito confuso, mas assistam, dão uma pesquisada nisso. Aqui nesse livro tem uma introdução, apresentação, né, do João Ângelo, que ele explica um pouco sobre isso também, mas é bem extensa e eu confesso que eu achei um pouco... muito acadêmica, assim, sabe? Muito... Enfim, eu fiquei um pouco perdida, assim, mas eu acho que é porque é uma coisa um pouco mais complexa, mas esse vídeo que eu assisti do professor, ele mostra um pouquinho como que é o ritmo da leitura, então é legal de ouvir ali, né, de assistir antes de começar a leitura, pra ter essa noção, assim, de como que é, esse canto, né, da Eneida. Daí, deixa eu pegar aqui de novo... lembrei, uma outra referência que eu também acho muito legal são as aulas do professor Guilherme Gontijo Flores. Ele tem uma sequência, uma playlist aqui no YouTube que se chama Narrativas Antigas, que ele vai comentar sobre vários livros diferentes. Já assisti algumas, é um professor que eu gosto muito de ouvir. E ele tem esses em específico que ele fala sobre Eneida. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo também, acho que pode ser uma ótima fonte. Se você tá querendo ler esses livros, assistir essas aulas, porque, enfim, conhecer um pouco mais, entender um contexto ali, saber, né, um pouco mais de detalhes sobre o livro, vai ajudar a encarar essa belezura aqui, tá bom? Então, é isso. Se eu, por acaso, lembrar de alguma outra referência que eu consultei, que eu não deixei anotado aqui, eu vou colocar aqui no box de descrição. E se você tiver alguma outra sugestão, alguma outra recomendação que pode enriquecer essa leitura, você também pode compartilhar aqui nos comentários. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você tenha ficado pelo menos com um pouquinho de vontade de ler Eneida também, e que as dicas te ajudem de alguma forma se você vai encarar essa leitura. Bom, fico por aqui. Eu desejo a vocês boas leituras, seja aí de Eneida ou de qualquer outro livro que vocês estiverem lendo, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!